Bom, assistir Ben 10, eu aprendi que ser um herói é um posto que te torna especial, mas ao mesmo tempo vem com uma grande responsabilidade, e é lutar por aqueles que não podem se defender de ameaças quais somente você pode combater. E a recompensa de um herói não está na fama ou na admiração das pessoas. Não, nada disso. A recompensa de um herói, como foi dito pelo Vomax, é ser esse herói. Essa já é a recompensa daqueles que são super-heróis. Fazer a diferença no mundo, praticar bondades e ajudar os outros independente das circunstâncias. E entender que no fim não é a arma, é o homem. Essa frase é muito falada em Ben 10, por conta que muitos vilões que aparecem no desenho se aproveitam dos recursos tecnológicos que possuem para espalharem o mal no universo. Mas a culpa não é da arma que está com eles, e sim das escolhas de quem está usando elas. E embora o Ben possua poderes pra lá de extraordinários, existem momentos que ele não será capaz de chegar a tempo de ajudar pessoas que esperam por um super-herói. E é sobre isso que falaremos no vídeo de hoje, galera, que são os momentos em Ben 10 que o Ben não foi capaz de salvar pessoas que precisavam de ajuda. A gente vai listar esses momentos começando a série clássica e indo até a série reboot de Ben 10. Mas, antes pro vídeo, vocês já sabem, já clica aí no botão do like, e se você é novo e tá conhecendo o canal agora, já se inscreve aqui no canal e ativa o sininho das notificações, para ficar por dentro de vídeos novos aqui no canal. Então, sem mais enrolação e sem demora, bora pro vídeo! Bom, vamos começar esse vídeo falando primeiramente do episódio intitulado Luta da Revanche. Mas especificamente vamos abordar o personagem chamado Teknorg, que é um ser da espécie dos Detrovitas que o Ben fez amizade quando foi parar na nave do vilão Six Vigma, assim que ele juntamente com Kevin foram capturados por esse personagem. E sabemos muito bem que no final daquele episódio o Ben tenta salvar esse personagem, fazendo ele forçadamente entrar em uma cápsula para voltar para o seu planeta. Entretanto, indo contra as expectativas do Ben, ele acabou permanecendo naquela nave, mantendo o Kevin afastado do orbe que o Ben iria usar para retornar para a Terra. E embora, galera, seja uma cena bem maneira ver esse personagem colocando medo no Kevin, o resultado daquele segundo confronto que aconteceu fora de cena não foi como a gente esperava. Pois, segundo o pop-up referente àquele episódio, é revelado para a gente que o Kevin derrotou esse personagem fora de cena e assumiu o controle daquela nave Mega Cruiser. E é essa mesma nave que aparece no episódio intitulado De Volta com uma Vingança, onde o Kevin liderando aquela nave se alia ao Vilgax. E podemos presumir que esse personagem foi morto pelo Kevin, galera, pois do combate dele contra o Kevin e o Ben, onde ele acabou perdendo, o vilão Six Figma deu a ordem para que o Ben e o Kevin matassem esse personagem. E o Kevin, sem hesitar por nenhum momento, iria fazer justamente isso, se ele não tivesse sido impedido pelo Ben. E como nesse segundo confronto que aconteceu fora de cena só estava o Teknorg e o Kevin na nave, eu acredito de verdade que o Kevin com certeza deva ter feito isso, já que o Ben não estava mais naquela nave para impedir isso de acontecer. E assim, galera, nesse primeiro caso específico realmente é bem difícil de falar, pois embora por um lado a gente tenha a tentativa do Ben de salvar esse personagem, do outro lado a gente tem que levar em consideração que o Ben pensa até hoje que ele salvou esse personagem, quando na verdade ele está morto. Então pode-se dizer que o Ben salvou e ao mesmo tempo não salvou ele, até porque ele deixou claro naquele episódio que o sentido da vida dele era servir o Ben. Ou seja, podemos pensar que esse personagem aceitou morrer na tentativa de parar o Kevin para que ele nunca tentasse mais mexer com a vida do Ben. E é por isso que esse personagem fica em primeiro lugar desse vídeo aqui, devido justamente ao pensamento do Ben dele ter conseguido salvar esse personagem, quando na verdade ele não foi capaz de salvar. O próximo episódio da série clássica que vamos comentar agora é o episódio intitulado Acampamento do Medo, que além de ser um dos episódios mais sombrios de toda a franquia Ben 10, pois o silêncio e o som da chuva são as coisas mais presentes durante todo esse episódio, esse episódio também aborda de forma muito discreta, pois é um desenho para crianças, a questão de uma chacina que aconteceu no acampamento para crianças, galera. O que é algo até que muito pesado para quem vê com muita atenção esse episódio. Pois assim, galera, quando o Vomax, a Gwen e o Ben foram parar num acampamento no meio da estrada, devido quase a um acidente que o Vomax ia causando no início do episódio, onde ele quase atropelou uma criança, que surgiu de repente em meio à estrada que ele estava seguindo, é nos revelado por meio de duas crianças, o Andy e a Mandy, que são duas crianças que conseguiram se esconder em meio a um ataque que aconteceu naquele acampamento. Essas crianças dizem ao Vomax que todos que estavam com eles acabaram fugindo do acampamento, incluindo até mesmo uma enfermeira. E aquilo tinha acontecido recentemente, galera, algo de 5 minutos a 10 minutos. E a gente pode supor isso devido a um prato de macarrão que ainda estava quente, que segundo o Vomax havia sido servido há pouco tempo.
E como sabemos muito bem, o acampamento estava rodeado pelos cogumelos assassinos, que são pequenas criaturas que estavam sequestrando pessoas e levando para um fungo alienígena gigante para se alimentar dessas pessoas. E como Gilbert foi a única criança que apareceu no meio da estrada, galera, sozinho vagando, podemos presumir que todas as crianças e adultos que estavam com ele foram sequestrados pelos cogumelos assassinos, devido ao estado muito assustado que ele se encontrava após acordar. Então sim, galera, todas as crianças e adultos que estavam naquele acampamento foram assassinados pelos cogumelos assassinos, menos o Gilbert, o Andy e a Mandy, que conseguiram escapar desses cogumelos, pode-se dizer. E nesse caso específico não havia nada que o Ben pudesse fazer, ou nem mesmo os encanadores, galera, pois aquele acampamento ficava no meio de uma floresta, e lá não tinha sinal, e toda a rede de comunicação com a civilização havia sido cortada. E é até bizarro, eu confesso para vocês, parar pra pensar que crianças de 4, 6 ou 8 anos, mais novas que o Ben, foram devoradas e mortas por um fungo gigante que chegou na Terra naquele episódio, galera. Se nasceu o caso do acampamento do medo, segundo tópico de pessoas que precisavam da ajuda de um herói, e o Ben não foi capaz de ajudá-las. O terceiro caso que eu vou abordar aqui para vocês é um caso até que bem misterioso, pois a gente não tem resposta alguma do que aconteceu com esse personagem após a sua primeira aparição na série clássica, galera. E é o personagem chamado Dr. Schumann, o diretor de voos de ônibus espaciais da NASA, e também um grande amigo do Vomax. Esse personagem fez a sua primeira e única aparição no episódio intitulado O Retorno, que é um episódio marcado pela volta dos Scare. A gente, galera, não tem nenhuma resposta vinda da série ou de quem trabalhou em Ben 10 sobre o que aconteceu com esse personagem, pois depois de ter sido capturado pela múmia, o Dr. Victor ordenou a múmia para se livrar desse personagem. A wiki oficial de Ben 10 considera esse personagem ainda como estando vivo. Porém, sinceramente falando, por mim mesmo eu tenho minhas dúvidas, galera. Devido que a múmia na série clássica era um dos personagens mais cruéis que apareceram na série, não perdoando nenhum que aparecesse no seu caminho. Tantas vacas que esse personagem atacou numa fazenda, quanto um segurança na série clássica que ele expôs a um Corotium, transformando esse personagem sem dó nem piedade em um mutante, devido aos efeitos da mutação que esse Corotium causava nos seres vivos. Então dizer que esse personagem ainda permanece vivo é até que um absurdo, galera, já que ele nunca mais foi mencionado na série ou fez outra aparição. E ele fica nessa terceira posição desse meu vídeo aqui, galera, pois mesmo o Ben, a Gwen e o Vomax estando lá na NASA, eles não perceberam que esse personagem sumiu, eles não sentiram a falta desse personagem e não foi mostrado o que aconteceu com ele após ele ter se afastado do grupo dos protagonistas. E assim como o caso anterior do acampamento que muitas pessoas morreram e a gente nem sequer percebeu, pois era preciso prestar muita atenção no detalhe dos diálogos dos personagens para a gente chegar àquela conclusão, eu também creio que esse personagem já não esteja mais vivo, galera. Então, por existir essa dúvida deixada na série, esse personagem fica na terceira posição desse meu vídeo aqui, das pessoas que o Ben não foi capaz de salvar. Agora indo para a série de Força Alienígena, o quarto caso que eu vou abordar nesse meu vídeo aqui para vocês é sobre aquele primeiro encanador que aparece nos 2 primeiros episódios da série de Força Alienígena, intitulados de O Retorno de Ben 10. O personagem chamado Labrid, que estava responsabilizado por investigar o desaparecimento do Vomax. Esse personagem, assim como os casos anteriores que eu destaquei aqui para vocês, apareceu bem pouco na franquia Ben 10. Só que diferente dos casos anteriores, esse personagem teve um tempo de tela maior. E a morte dele se deu devido a um pequeno ferimento que ele sofreu no seu traje de encanador, quando ele, aliado ao grupo do Ben, invadiu uma base dos Cavaleiros Eternos por eles estarem se apossando de tecnologia proibida na Terra, que era de nível 5. E na luta que aconteceu do grupo do Ben junto desse personagem contra um dragão robô criado pelos Cavaleiros Eternos, esse personagem foi ferido por esse dragão. E embora ele possua uma aparência de peixe, digamos assim, como é dito por aquele personagem, aquilo que a gente viu saindo do traje dele não era água. Podemos interpretar aquilo, galera, por ser um desenho para crianças como sendo o sangue desse personagem. Provavelmente, só teorizando aqui para vocês, acredito que a espécie do Labrid, que é uma espécie desconhecida, deva ser uma espécie alienígena muito frágil e sensível, onde qualquer dano que essa espécie alienígena sofra, que faça o sangue dele sair para fora, já seja mais do que o suficiente para ocasionar a morte de um membro dessa espécie alienígena, como houve com o Labrid. E ele acabou morrendo na frente do grupo do protagonista, nos braços do Ben, sem que ele pudesse fazer nada, pois naquele momento tanto a Gwen, o Kevin e o Ben eram adolescentes imaturos, digamos assim, pois o Ben passou muito tempo afastado do Omnitrix e dessa vida de ação, além de não ter tido contato nenhum com os encanadores depois que ele tirou o Omnitrix.
Então Ben naquela situação não sabia como agir. Por conta que ele não sabia mexer no seu novo Omnitix, não entendia dos novos poderes dos seus novos alienígenas, e naquela situação por alguém de uma espécie diferente da do Ben estar morrendo, ele realmente não sabia como agir, galera. A Gwen, assim como o Ben, ficou afastada da ação por muito tempo, então acredito que naquele momento ela não tinha conhecimento de uma magia de cura ou algo parecido, até porque naquele momento ela nem sequer sabia que ela era alienígena. E já no caso do Kevin, naquele momento ele ainda não tinha tanto conhecimento dos seus poderes de absorção de matéria, até porque ele passa a entender mais como seus poderes funcionam quando fica preso naquela forma de monstros cheios de elementos, quando eles tentam hackear o Omnitix. Ou seja, falando de forma resumida, os nossos jovens protagonistas não sabiam como agir naquela situação, depois de muito tempo afastado daquela vida de aventuras, combater o crime e muitas outras coisas. Então nenhum deles naquele momento sabia como agir para salvar a vida do Labrid. Eu até acho que não havia nada que pudesse ser feito naquele momento, pelo Labrid de forma muito rápida ter aceitado seu destino de morrer, reforçando assim a minha teoria sobre a sensibilidade dos corpos dessa espécie alienígena que é do Labrid. Sendo esse o quarto caso desse meu vídeo aqui para vocês, e o único que eu vou citar envolvendo toda a série de Força Alienígena, pois essa foi a única morte de personagem que aconteceu na série de Força Alienígena, e que ao mesmo tempo é o único momento que se encaixa perfeitamente para eu destacar no tema desse meu vídeo aqui. Saindo então de Força Alienígena, vamos abordar a série de Supremacia Alienígena, que por mais que muitos fãs de Ben 10 rotulem essa série como sendo a pior de todas, eu vejo ela como sendo a série que o Ben mais se afundou como sendo super-herói, pois ele fracassou em muita coisa nessa série, galera. Primeiro vamos começar falando de todo o arco do Agregor Supremo, que é a primeira temporada de Supremacia. O Ben todo esse arco fracassou em tudo que ele tinha que fazer, galera, sinceramente. Pois ele fracassou em proteger todas as peças do mapa do infinito do Agregor, fracassou em proteger todos os aliens de Andrômeda também do Agregor, devido que ao invés do Ben estar ajudando eles a fugirem do Agregor, por conta de um defeito do Super Omnitix que o Ben não tinha conhecimento, a sua localização estava sendo exposta. E quando ele escaneou cada alien de Andrômeda, a localização desses aliens também foi exposta para o Agregor, facilitando assim a busca do Agregor para ele recapturar aqueles aliens que fugiram dele. E não é à toa que o personagem Red, um dos personagens que estava fugindo do Agregor, tentou atacar o Ben enquanto ele estava dormindo, na tentativa de matar o Ben e destruir o Super Omnitix, que havia entregado todos os seus amigos para o Agregor. O Ben também, no momento mais importante, fracassou em proteger o bebê Sapiens Celestial das mãos do Agregor. E com todas essas falhas que o Ben teve durante todo o arco do Agregor, muitos personagens na tentativa de impedir o Agregor também perderam suas vidas. Só que a morte que mais se encaixa com o tema desse meu vídeo aqui é a morte do personagem Sentinela, que era o guardião da última peça do mapa do infinito, aparecendo no episódio intitulado Perplexa Hadron. O único propósito de toda a vida desse personagem era manter a última peça do mapa do infinito segura, mantendo ela afastada de qualquer pessoa ruim que quisesse pegar essa última peça. E quando ele entregou essa peça para o Ben, toda aquela estrutura onde ele estava começou a se desfazer. E ele aceitou a sua morte estando muito feliz, pois ele havia cumprido com o propósito dele. Só que depois de ele ter sido gravemente ferido pelo Agregor, e também de ter tido desgosto de ver que o Ben deixou o Agregor pegar a última peça do mapa do infinito, ele morreu nos braços do Ben muito desapontado com o Ben, dizendo que tudo estava perdido. Realmente a morte desse personagem é muito impactante e muito importante, galera. Porque o Ben só tinha uma coisa a fazer, manter aquela última peça protegida. E ele tendo a chance de escapar com a Gwen, com o Sentinela e com a última peça, preferiu tentar lutar contra o Agregor. Ou seja, se o Ben tivesse saído de toda aquela estrutura após aquele primeiro ataque, ele tinha chamado de bala de canhão supremo, tudo poderia ter sido diferente, esse personagem poderia ter morrido feliz, digamos assim, e o Ben estando sentindo um sentimento bom. Só que o Ben ficou com um sentimento muito pesado no peito dele. Tipo, a morte desse personagem já era certa, mas a forma que ele morreu, estando feliz ou desapontado com Ben, é o que pesa nessa cena. Sendo esse o quinto caso desse meu vídeo aqui para vocês, o Sentinela ter morrido com um sentimento de desgosto, vendo que o Ben havia fracassado em proteger a última peça do mapa do infinito. O sexto caso que vamos abordar agora nesse vídeo é sobre o personagem Sir Jorgen, e também todo o arco do Diago no geral. Assim, esse arco que acontece logo em seguida depois de todo o arco do Agregor Supremo, é um dos arcos mais tenebrosos de Ben 10 eu considero, pois além de uma criatura demoníaca ser mencionada a todo momento nessa série, também acontece cultos, podemos dizer assim, satânicos, venerando o vilão Diagon. E o Sir Jorge, temendo que esse vilão voltasse novamente e se libertasse do selo que ele havia criado para selar o vilão Diagon na sua própria dimensão, ele decide voltar à liderança dos Cavaleiros Eternos, fazendo com que cada um dos principais líderes de cada grupo dos Cavaleiros Eternos lembrasse qual era o dever deles como cavaleiros,
proteger toda a humanidade de tudo aquilo que não era humano, digamos assim, livrando a Terra de todos os alienígenas, mutantes e criaturas que ousassem estar naquele planeta. E é por isso que esse arco do Diagon é marcado com muitas mortes. Uma delas, que é uma das mais aterrorizantes de todo esse arco, é do personagem Pierce, que foi morto pelos Cavaleiros Eternos à frente da namorada dele, que além de ter tido o susto de descobrir que o seu namorado era meio alienígena, devido aos experimentos do Proto-Cervantes, ela assistiu Pierce ser assassinado na sua frente. Além de, claro, muitos outros alienígenas que foram assassinados e aprisionados pelos Cavaleiros Eternos, gerando assim uma das cenas mais épicas de todo o Ben 10 Supremacia Alienígena, quando o Ben lança todo aquele discurso de ser o guardião da arma mais poderosa de todo o universo. Eu sou Ben Tennyson, sou o guardião da arma mais poderosa do universo. Mas falando do que é importante, vamos falar da morte do Sir George, que aconteceu diante dos olhos do Ben sem que ele pudesse fazer nada para proteger o Sir George. Pois assim, galera, a única obrigação do Ben no campo de batalha era proteger o Sir George dos ataques do Diagon, usando o Alien Cromático, que era o Alien mais adaptado para absorver todo e qualquer tipo de ataque do Diagon lançado contra o Sir George, para que assim o Sir George, assim como do passado como ele derrotou o Diagon, também desse conta do Diagon nos tempos modernos, pois ele era o único personagem capaz de derrotar esse vilão naquele momento, galera. E o Ben, por um descuido, acaba recebendo um ataque do Diagon, dando assim uma brecha para o Diagon concentrar um ataque muito poderoso e lançar no Sir George, fazendo assim com que a sua morte aconteça. Ele vira pó na frente do Ben. E a morte desse personagem se encaixa nesse vídeo aqui, galera, pois o Ben tem a ciência de que o único que poderia derrotar o Diagon e entender como esse vilão funcionava era justamente o Sir George. E se não fosse pela falta de conhecimento do Vilgax com relação ao poder do Diagon que estava no seu corpo, todo o universo do Ben correria sério perigo diante ao Diagon, galera. Porque graças ao Vilgax, de certa forma, o Ben pôde absorver o poder do Diagon na espada Ascalon. Então a perda do Sir George naquele momento, quando o Ben foi atacado pelo Diagon, realmente poderia impactar muito com o destino do universo. E por isso que esse momento em que o Ben fica assistindo o Sir George ser morto pelo Diagon é o 6º caso desse meu vídeo aqui, como sendo uma das pessoas que o Ben não foi capaz de salvar, assim como seu amigo Pierce. Bom, agora quando passamos para a série de Ben 10 Omniverse, realmente, galera, não tem nenhum momento que eu possa citar aqui para vocês de pessoas que precisavam da ajuda de um super-herói e o Ben não foi capaz de salvá-las. Pois por essa série que é o Omniverse não tem uma temática tão séria assim, digamos assim, desde o primeiro episódio dessa série até o último episódio, o Ben foi capaz de salvar todas as pessoas que precisavam de ajuda. Mas eu posso citar aqui para vocês um episódio em que o Ben não foi capaz de salvar uma pessoa que precisava da ajuda dele, que é o episódio intitulado Histórias de Hulk, onde o mestre da espécie dos Rivorianos vai para a Terra à procura da irmã do Hulk e do irmão caçula do Hulk para levar eles de volta para o planeta da espécie deles, por conta que ele temia que a cultura dos Rivorianos fosse apagada, digamos assim, pela família do Hulk está tomando a iniciativa de sair do planeta e esquecer aquilo que é ser um Rivoriano. E esse é o único episódio de todo o Ben 10 Omniverse que o Ben não foi capaz de derrotar um vilão, digamos assim, diretamente com seus aliens. Desde o início do episódio até os últimos minutos desse episódio, o Ben somente perdeu para o mestre do Hulk. E no fim desse episódio, quando o Hulk está lutando com seu mestre lá na Cidade de Baixo, o mestre do Hulk acaba caindo na água da Cidade de Baixo, devido a um impulso de um ataque muito poderoso que ele lançou no Hulk, mas o Hulk pôde se proteger a tempo com a sua proto-arma. E por ele ter atingido uma nave, o vidro da nave que iria transportar a irmã do Hulk de volta para o planeta dela acaba se rachando, liberando plutônio puro e queimando totalmente o corpo desse personagem na frente dos membros da sua espécie e na frente do Ben, e ficou durante todo esse momento apenas assistindo, galera, sem fazer nada para evitar que aquilo acontecesse. Tinha muitos aliens que o Ben poderia usar naquela situação para evitar que o mestre do Hulk fosse queimado pelo plutônio, mas o Ben só falou somente isso aí diante de toda aquela situação, galera. Ele morreu? Ou seja, para o Ben tava tudo bem aquilo, o cara ter morrido na frente dele sem ele ter reagido ou feito algo para salvar o personagem, por mais que ele fosse um vilão. Só que pelo bem do roteiro e a falta de seriedade nessa série, esse personagem acabou não morrendo, retornando logo em seguida com uma aparência totalmente modificada e com partes tecnológicas no seu corpo. Aquilo que ele mais repudiava agora mantinha ele vivo. Sendo esse o único momento de Ben 10 Omniverse que eu posso citar aqui para vocês de um personagem que precisava de ajuda e o Ben não foi capaz de salvar ela, mesmo o Ben estando na frente da pessoa. E para finalizarmos com esse vídeo, vamos falar agora da série Reboot de Ben 10.
Que assim como o caso de Ben 10 Omniverse, ambas as séries não possuem seriedade em suas lutas. E por isso que selecionar um momento no reboot foi mais difícil do que selecionar um momento em Ben 10 Omniverse, galera. Por conta que o reboot é uma série infantil e passar esse ar de heroísmo, do Ben do reboot salvando pessoas, se dando bem e muitas outras coisas é muito importante nessa série. Mas tem um momento que se destaca no reboot, que eu posso citar que se encaixa quase que perfeitamente com o tema do meu vídeo, assim como o caso de Ben 10 Omniverse. Que é um mini arco intitulado Caminho Tortuoso, que possui 2 episódios, parte 1 e parte 2. O Cavaleiro Eterno da série reboot de Ben 10 tem um objetivo: voltar para o passado e impedir que a vida alienígena comece a se comunicar com a Terra e assim os alienígenas passem a ir para a Terra. E para o Cavaleiro Eterno impedir que essa conexão com a humanidade e alienígenas comece a acontecer, ele, com a ajuda de todas as crianças vilãs que são nos apresentados no reboot, cria um portal temporal, voltando assim para o passado, indo para o Antigo Egito e também indo para Nirvânia, na Itália, no tempo passado. Só que o ponto importante que eu quero abordar desse mini arco para vocês é quando a Gwen, o Ben e o Kevin conseguem retirar a manopla temporal do Cavaleiro Eterno, controlando assim para que momento do tempo eles podem viajar. E quando eles estão retornando para casa, que é o tempo presente, o Kevin acaba se sacrificando na frente do Ben do reboot para impedir na frente deles que o Cavaleiro Eterno retorne para o presente, ficando preso no passado o Kevin do reboot e o Cavaleiro Eterno dessa série, sem que o Ben do reboot pudesse fazer algo para poder salvar o Kevin. Porém é importante ressaltar que o Kevin do reboot não ficou totalmente preso no passado, e ele não morreu. Pois o episódio intitulado Os Monstros na Sua Cabeça, o Kevin do reboot retorna, e ele diz ao Ben do reboot que de uma forma ele conseguiu escapar do tempo passado. Só que ele deixa dúvida, não revelando como ele fez isso para escapar do passado sem a manopla temporal. E esses 2 momentos que eu acabei de citar para vocês, o caso do Mestre do Hulk e o caso do Kevin do reboot, são 2 casos até que bem similares, onde os personagens não morreram, mas de alguma forma conseguiram retornar. Sendo esse o caso do reboot, o último que eu vou citar aqui para vocês, envolvendo um momento em que o Ben não foi capaz de salvar uma pessoa. Mas enfim, galera, chegamos ao fim de mais um vídeo aqui no canal. E agora deixem suas opiniões aí. Vocês sabiam de todos esses momentos que o Ben não foi capaz de salvar um certo personagem que estava precisando da ajuda dele? Realmente juntar cada um desses momentos, galera, foi algo bem complicado, pois quando a gente pensa pela primeira vez, os únicos momentos que vem à nossa mente é somente aquele momento do encanador de força alienígena, o Sir George e só isso. Por isso que para fazer esse vídeo eu pesquisei muito a fundo, revi os episódios e tentei decifrar as mensagens e a conversa dos personagens. E o melhor exemplo disso foi justamente o episódio Acampamento do Medo que eu citei para vocês. Um dos episódios mais arrepiantes que eu já vi de Ben 10 e também toda aquela mensagem sombria que o episódio esconde, com os personagens chegando e se deparando com um cenário totalmente bagunçado e a comida recém-servida e ainda quente, sabe? Sobre a série de Omniverse, o reboot foi bem difícil pensar, pois ambas as séries não possuem seriedade ou temas sérios, onde a vida de um personagem é tirada e o Ben não pôde fazer nada. Os momentos mais fáceis que eu consegui pensar, digamos assim, foi a série clássica, Força Alienígena, Supremacia e só. Esses momentos que eu citei aí de Omniverse e o reboot até que se encaixaram com o tema do vídeo, onde ambos os Bens não puderam fazer nada para salvar certos personagens, o Mestre do Hulk e o Kevin do reboot. Enfim, comentem o que vocês acharam de todo esse vídeo, desses momentos, e se faltou citar algum momento em que a vida de um outro personagem é tirada e o Ben não pôde fazer nada para salvar essas pessoas que estavam precisando da ajuda dele. Enfim, comentem aí porque agora eu tô muito curioso para ouvir o lado de vocês e do que vocês acharam de todo esse vídeo. Mas enfim, galera, chegamos ao fim de mais um vídeo aqui no canal, espero realmente que vocês tenham gostado. E se gostaram, já sabem, já clica aí no botão do like. E se você é novo e tá conhecendo o canal agora, já se inscreve aqui no canal e ativa o sininho das notificações para ficar por dentro de vídeos novos aqui no canal. É isso, galera, valeu, tamo junto, até o próximo vídeo.